Oiê, tudo bem e você, Fernanda? Também. Então, a aula de atualidades a gente vai fazer mais em forma de debate, de trocar ideia. Então, eu trouxe algumas coisas, mas eu acho que sempre vai ser mais na vibe da gente tentar trocar uma ideia sobre os temas que eu vou apresentando, entendeu? E aí eu vou me apresentar rapidamente e depois eu queria saber um pouco de vocês também. Oi, Lufer, tudo bom? Enfim, meu nome é Fernanda, eu faço economia na FRJ, eu já estou quase acabando. E, enfim, e aí eu vou falar sobre temas mais atuais, tanto em questões políticas quanto outras questões que estão acontecendo no momento. E hoje, por exemplo, eu vou trazer o tema do auxílio emergencial, renda básica e, enfim. E aí eu queria saber um pouco. Ah, eu sou do Rio de Janeiro também. E eu queria saber um pouco de vocês, sei lá, para vocês se apresentarem. Pode ser? De onde vocês são, o nome de vocês, o que que vocês, na verdade, esperam desse curso de atualidades e o que que vocês estão fazendo aqui no Educatodes, se é para o que que vocês pretendem fazer na faculdade, enfim, essas coisas. Pode Quem ser? pode, quem pode começar? Quem comece? Você tá sem microfone, Lufa? Não, as preguiça. Fala aí, se apresenta. Tá, então, prazer, eu sou Lufer, né? Sou gringo, sou do Peru, moro aqui em São Paulo há 3 anos. Então, falando para o que estou me preparando, aí tem uma questão já bem complexa, sabe? Porque eu sou formado em arquitetura, só Uhum. que eu estou pensando em fazer audiovisuais na ECA ou ciências Não sociais. entendi, você pretende fazer o quê? Audiovisuais na ECA, né, na USP, ou ciências sociais, também na USP. Uhum. É isso, basicamente. Show. Fala. Prazer. Stephanie e Alisson. Ah, Stephanie ditou aqui. Deixa eu ver. São Paulo, 16 anos e quer ser repórter. Então, você pretende fazer jornalismo na faculdade? Eita. Show, com certeza. E o Alisson? Eu já sou formado. Na verdade, eu acabei de dar uma aulinha sobre história do Brasil, que é Hum, um dos temas que eu mais gosto. você é E historiador? eu estou me formando mas eu sou jornalista, Ah, viu, ah, Stephanie? maneiro. Bom, é isso. Eu conheço o Gabriel, que é amigo do Olim, e aí ele me chamou para contribuir com um projeto. E aí o que eu espero é transmitir o máximo de informação e, enfim, fazer com que as pessoas consigam passar e, né, no Sim, Enem, no vestibular, enfim. top. Então, eu acho que falando um pouco sobre essa matéria especificamente, que é a atualidade, não é nenhuma matéria, sei lá, específica, né, do Enem, enfim, mas está sempre presente em várias matérias, né, tipo, tanto nessa parte mais de humanas, quanto em outras áreas, principalmente da redação, eu acho. E aí essa ideia de trazer os debates é principalmente para a gente melhorar nossa argumentação, porque vai que, né, na hora da redação tem alguma coisa nesse sentido. Então tá, vamos começar. Na verdade, eu acho que eu vou compartilhar a tela. Então, gente, eu nunca dei aula assim online, então Ó, eu vou ver como é que você vai tem que ser. fazer assim, ó. Você tem que abrir duas telas, tipo, dois links. Você vai abrir de novo, você clica de novo para entrar mais uma vez na reunião.
E aí, nessa segunda vez, você apresenta a tela. Vai ter uma opção de apresentar tela. Não pode entrar na mesma tela que já tá, não. É assim, se você quiser continuar com o vídeo, aí tem que mudar. Porque se você passar a sua tela, você perde o vídeo. Da minha cara, que você diz, ou o vídeo das pessoas? Não, do seu rosto. Ah, eu acho que não precisa do meu rosto, não, Acho mas... que você também não consegue ver as pessoas também, porque você vai compartilhar a Ah, tela tá. aí, entendeu? Oi, Stephanie, agora tô te vendo. Vamos lá. Vixe, o que eu fiz aqui? Ai, meu Deus, eu saí. Aqui entrou e saiu. Tô acompanhando aqui no computador. Aqui. A gente tá gravando. Acho que agora foi. Eita. Aí nessa segunda tela, você só aperta em apresentar tela. Apresentar, vai ter embaixo escrito. Apresentar agora. Nossa, eu tô ouvindo duplicado. É porque a É. tela tá. Calma aí, peraí. Ah, tá. Peraí. Tem que ser na mesma tela? Bom, eu acho que, que eu vou fazer por aqui mesmo, porque eu não entendi muito bem como é que faz. Aí depois eu vejo, eu tento aprender. Mas aí, se vocês puderem falar no microfone para eu ouvir, né? Porque eu não vou conseguir ver vocês, acho que fica melhor quando vocês forem falar. E A gente vai fazer uns testes depois, tá? Na Tá. tela eu te passo. E aí, se a Stephanie não conseguir falar, aí ela manda no chat que eu leio aqui. Ah, beleza, tá bom, ótimo. Tá, Isso não consegui falar. Eu liguei o áudio aqui, gente, eu não sei. tá ótimo, dá para ouvir muito bem. Dá? Dá. Tá, vamos lá. Vê se vai aí, se vocês estão vendo alguma coisa. Nenhuma Estão tela. vendo? não. Não. Peraí, ó. Deixa eu Ah, pôr. tá. Calma, agora vai, eu acho. Oi? Estão Aí, vendo? aí. Foi. Agora sim. A tela e tá apresentando. Aí já era. Pronto, tá ótimo. Perfeito. Vamos lá. Bom, aqui é meu e-mail, se vocês quiserem anotar e tiverem alguma dúvida, alguma questão, alguma sugestão de tema também, super bem-vindo. E aí vocês podem mandar um e-mail. Depois eu vou colocar direitinho lá no Google Classroom para vocês terem também acesso fácil. E aí o primeiro ponto que eu queria perguntar para vocês é se vocês já ouviram falar em renda básica universal. Não. Eu já. Já ouvi mais ou menos. E o que que vocês pensam que é? Como é que vocês entendem a renda básica universal? Ou o que vocês já ouviram falar sobre? Eu acho que é tipo. Acho que tem a ver com o salário mínimo, mas tem a ver também com, tipo, um, é, uma média, sabe, do ingresso que tem por família, né? Eu acho que é isso. Se Você for acha isso, que tem um então salário mínimo? Eu acho que tem a ver, tem a ver com o ingresso da família, sabe? Tá. Mas não sei. Stephanie fala alguma coisa?
Se for o que eu tô pensando, é o mesmo que o Luffy. Eu não tenho muita certeza se é. Em Que é o relação mesmo que o quê? É a mesma coisa que o Luffy falou. Renda Ah, por sim. família, dinheiro. Acho que, se eu fosse, porque eu já ouvi, não sei, é meio que uma renda que uma família precisaria ter para viver, tipo, bem, assim, tipo, de uma maneira que ela não tenha dificuldades, não como um salário mínimo. Que não dá para uma família completa, mas ainda vai para uma renda que uma família consegue se sustentar um mês inteiro. De uma maneira Sim. legal. Ok, mais alguém quer falar alguma coisa? Eu. Fala. Eu li, na verdade, sobre um experimento, eu só não lembro o país, mas, não é a Noruega, mas é um país do norte da Europa, Finlândia. Finlândia, isso. Nossa, Finlândia é incrível. Que independente do valor da renda da pessoa, o governo ia dar esse subsídio para garantir a condição de vida da pessoa. Independente se a pessoa seja rica ou pobre, ela vai receber esse valor. Isso. É E exatamente aí, isso. é mais ou menos com o que a gente tem aqui no Brasil, né? Que seria o. Que vai trocar de nome agora, que é o Renda. Não, como é que é? Bolsa Família. Mais ou menos, né? Não é igual, mas é parecido. Sim. E ele é mais próximo do que está acontecendo agora com o auxílio emergencial do Covid, né? Porque é um programa mais amplo de distribuição de renda, né? Do que o Bolsa Família. O Bolsa Família é bem focalizado mesmo, assim, né? São pessoas consideradas abaixo da linha de pobreza, então abaixo de R$ 178 por pessoa, por mês. Então é bem restrito, né? Mas o auxílio emergencial, por exemplo, tá sendo bem mais amplo para muito mais gente, pessoas com trabalho informal, pessoas que não estão conseguindo manter a renda que elas tinham antes da pandemia, né? E a renda básica universal, na verdade, ela é um conceito que não necessariamente tem a ver com o salário mínimo, mas ele é uma renda para garantir um mínimo para todo mundo, entendeu? Pode ser um pouco abaixo do salário mínimo ou muito abaixo. Por exemplo, a gente tem uma experiência aqui no Brasil mesmo, que é que é num lugar chamado Maricá. Vocês já ouviram falar? Não. Não. Oi? Não. Vocês são de onde? Vocês são de Maricá, São Paulo, né? Todo mundo. Maricá é no Rio. Isso, isso. Vocês são de São Paulo, né? Aham. Sim. Então, Maricá é um município do Rio de Janeiro e o prefeito resolveu estabelecer uma renda básica para todas as pessoas que moram nesse município há mais de 3 anos, se eu não me engano. Então, a renda básica ela tem essa ideia, né, de dar uma renda para todo mundo, de todo o país, e assim, sem nenhuma condicionalidade para isso. Porque, por exemplo, o Bolsa Família, além dele ser focalizado em pessoas que estão abaixo da linha de pobreza, ela também tem uma condicionalidade. Os filhos têm que estar na escola, tem que ter tem que ir ao hospital, tipo, ter acesso a essas saúde, né? A saúde pública, de modo geral. Com frequência, tipo, ser vacinado, enfim, tem fazer exames e, tipo, tem essas condicionalidades maiores. Só que a renda básica não tem, você não precisa fazer nada para receber ela, apenas ser residente de um país por determinado período, como é o caso, por exemplo, de Maricá, você tem que estar morando lá há mais de 3 anos, ou seja, nascer e viver lá ou morar há mais de 3 anos lá. E aí todo mundo recebe essa renda. Então, as características principais da renda básica universal são essas. Ele é periódico, ou seja, ele é pago em intervalos regulares, todos os meses, por exemplo, e não como um subsídio único, não é uma vez só e acabou. É realmente uma coisa todo mês, ou enfim, no intervalo já estabelecido previamente. O pagamento é em dinheiro, então não é em vale ou alguma coisa assim, que não é exatamente um dinheiro.
mas é em dinheiro mesmo, em conta, e ninguém precisa, e assim, não é direcionado a alguma coisa, sei lá, alimentação, ou então para determinado serviço. É para qualquer coisa que você queira comprar com esse dinheiro. Então, se você quiser comprar, sei lá, cerveja, você pode comprar cerveja, sabe? Não é uma coisa tão restrita, assim. Ele é individual, então ele é pago para a pessoa e não para a família. Então, numa família, todo mundo vai receber. É universal, né? O que foi que eu falei antes, então é para todo mundo. E ele é incondicional, que não tem nenhuma condição para você receber, né? Obviamente, tipo, as experiências em geral que a gente conhece mais são experiências um pouco mais focalizadas do que totalmente universal. Por exemplo, na Finlândia, teve essa renda existe, mas ela é para desempregados e pessoas em situações específicas de trabalho, né? Não é para todo mundo. Mas, por exemplo, em Maricá é para todo mundo. Vocês estão acompanhando? Estão entendendo? Aham, Sim, Porque não dá para ver vocês, então não sei muito bem como é que vocês estão reagindo. é bem ótimo. E aí, passando para isso, né, como eu falei para vocês, o auxílio emergencial, ele é uma espécie de renda básica, porque ele é um pouco menos focalizado do que o Bolsa Família ou algum outro programa de transferência de renda, mas ele também, enfim, mas ele também tem essa ideia de não ser para todo mundo, né? Tem uma renda máxima que você tem que ter, enfim, eu não sei. Não sei se vocês recebem auxílio emergencial, se tem alguma experiência nisso, mas se vocês quiserem falar alguma coisa sobre isso, como é que vocês têm visto esse programa do governo e como é que isso tem sido recebido por vocês? Eu não recebo, mas a minha mãe recebe e eu que ajudo ela, né? Porque como ela não sabe mexer muito, então eu que ajudo ela. Então eu fiz o pedido, cadastrei. Uhum, Assim, eu não tive problema até agora, sempre tá certinho. O máximo de problema que tem é você entrar no aplicativo do Caixa Tem e ficar 3 horas numa fila para entrar esse aplicativo aí dá uma dor de cabeça, né? para entrar no aplicativo é. E acho que o que eu tive mais de questão foi só. Eu acho que, principalmente se você for pensar no momento que a gente está vivendo hoje, né? De pandemia, tudo, você sempre vê, muita gente sempre tem que ir na agência fazer coisa. Então, por exemplo, aqui perto da minha casa, Uhum, tem uma agência da uhum, Caixa, aqui na esquina. E aí, sempre que é perto do pagamento, assim, um dia depois, 2 dias, ou até mesmo no dia, tá dando volta no quarteirão a fila, muita sim, gente. Então, eles têm as medidas, mas eu acho que é tipo, sei lá, devia ter alguma forma mais fácil, sabe? Tipo, você liga, às vezes você não consegue. Eu acho que ele tem, tipo, é ótimo, pelo menos eu não tenho que reclamar pra minha mãe, ela tá usando, tá ótimo. Mas falta um uhum, pouco mais de informação sobre o auxílio. Você liga no 111 e não tem resposta, não consegue falar com ninguém. Já cansei de ligar lá a gente tá com atendente todos ocupados, liga depois, aí cai a ligação. Então acho que a falta do acesso à informação extra, acho que é mais do que tipo, você não ter o valor, ou sei lá. uhum. Ou quando você liga, ou seja, até para mudar o de endereço, uma conta, e eles falam que vai passar para outra pessoa e desliga na sua cara. De repente, Ah, olha, eu não vou falar nada porque eu trabalho com call center e, tipo, mas eu sei que é assim. Mas, tipo, uma coisa que eu fiquei meio assim, por exemplo, eu peguei aquele saque do FGTS que teve, né? Uhum, Eles liberaram. Só que o meu celular estava cadastrado no caixa tem da minha mãe. E aí eu precisava alterar o número, porque na época eu tava sem chip, deu problema, eu arrumei depois. E aí, para me uhum. trocar o meu número de celular do cadastro, eu tive que ir na caixa fazer isso. Meu Deus do céu. Eu só fui para trocar o número de celular, porque eu não conseguia pelo telefone nem pelo aplicativo. Aí tive que ir até lá, fiquei acho que 3 horas no banco, tipo, na fila do banco. Meu Isso que Deus. não era nem dia de pagamento de auxílio, era só FGTS, que
que ia cair. E aí, só porque eu tinha que trocar a mulher, peguei a fila, tive que entrar e fiquei esperando muito tempo. E eu era 12h30 e eu tava lá, e eu entro no trabalho 12h40 e eu, meu Deus, não vou conseguir, não vou conseguir. Só acho que eu conseguia, assim, eu cheguei aqui em casa 12h39 pra Nossa. trabalhar. E o pior é que, assim, não faz sentido nenhum, né? Se a gente tá no meio de uma pandemia que, tipo, não é pra ter aglomeração, fica tendo aglomeração de filas quilométricas nos Tipo, bancos. se fosse, sei lá, tipo, pra você ter que assinar um papel de alguma coisa, sei lá, tirar documento, entregar documento, ok, eu até entenderia, né? Mas, tipo, trocar um número de Uhum, telefone, alterar um endereço, coisa que você faz pela internet fácil, um monte de coisa. Não sei sim. se. E isso quando, tipo, às vezes dá problema no caixa tem, você não consegue entrar, enfim, maior problema. Mas, É, enfim. Alguém quer falar? não, é só um adendo, assim, eu fiquei meio... Porque o meu vai ser liberado agora, mês que vem, Uhum. o FGTS. Aqui em casa ninguém pegou porque eu trabalho, minha mãe já é aposentada, então as pessoas não entram no auxílio emergencial, né? Sim. Mas quando eu fui tentar entrar no aplicativo, eu juro que apareceu lá, tente de novo, sei lá, o aplicativo ficava mandando voltar. Eu ficava tipo, gente, como assim? E aí aquele meme que as pessoas compartilharam nas redes, né? A Caixa Tem conseguiu ser igual ao atendimento na Caixa. Você fica na fila, atendimento é péssimo, enfim, você demora anos para fazer alguma coisa. É isso. Mas, no geral, pelo que eu andei lendo também sobre o auxílio emergencial, ele evitou que muitas pessoas aumentasse o número de pessoas em situação de extrema pobreza, né? Uhum. Então, pelo menos, assim, é um valor maior do que o Bolsa Família, Uhum. e consegue garantir pelo menos a subsistência dessas pessoas. E isso eu não acredito, no caso, não acredito que se de repente a gente adotasse esse sistema de renda universal, ele fosse nesse valor, né? E aí seria o que o Guedes queria, sei lá, de R$ 200. Mesmo assim, Isso. eu ainda fico um pouco temeroso das consequências por um lado econômico, porque Uhum. o que o jornal mostra é que, tipo, desde o começo da pandemia até agora, o rombo dos cofres públicos foi para mais de 176 bilhões de reais. Então, Uhum. qual seria a consequência disso para a economia, entende? Então, pode falar, completa aí. Não, pode falar. Então, a questão da economia, ela é muito complexa, né? A gente tem vários. Assim, não tem uma resposta única. Quando a gente fala de economia, não existe uma resposta única, assim, né? Porque a gente tem alguns problemas acontecendo. Um deles é que a gente já estava com esse problema, né, anteriormente à pandemia, porque a gente não estava crescendo, a gente estava com um problema grande de produtividade, de renda, enfim, de qualquer indicador econômico já estava super indo de mal a pior, né? Principalmente o mercado de trabalho também estava muito ruim, com desemprego alto e tudo mais. Então, isso já era um problema anterior à pandemia. Com a pandemia, isso se agravou muito, principalmente por causa do cenário internacional. Não é uma coisa unicamente do Brasil agora, né? É uma coisa do mundo todo. Então, até mesmo essa questão do comércio internacional diminuiu a beça. Então, realmente, a gente está numa condição bem ruim, né? De um Brasil bem mais pobre. Só que, ao mesmo tempo, você garantir essa renda, o que está acontecendo agora, por exemplo, com esse auxílio, tem ajudado e tem segurado muito a economia brasileira, porque, na verdade, tem gerado maior demanda, né? Porque antes a gente já estava com uma demanda baixa, porque as pessoas estavam com rendas bem menores, muita gente desempregada. E aí agora todo mundo não, né? Mas muita gente está conseguindo manter uma renda fixa por mês. É uma renda que, comparada ao Bolsa Família, né, não é tão baixa. Então, está fazendo com que as pessoas tenham um consumo um pouco maior, né? Então, isso também está segurando muito a questão da nossa queda, né? Da nossa piora na economia. Então, assim, é muito complicado, porque tudo tem que
ser super calculado, porque realmente tem o seu lado negativo, mas também tem o seu lado positivo, entendeu? Se realmente a gente não tivesse esse auxílio, a gente estaria numa condição muito pior, a gente estaria sentindo muito mais essa crise que a pandemia está trazendo e que vai se aprofundar, né? Então, realmente tem esses dois lados da moeda, como tudo na economia. Na verdade, a economia é sempre você pesar dois lados ou mais lados para ver qual o melhor, assim. Isso tem a ver com a movimentação do dinheiro, tipo, no mercado, assim, tipo, porque as Tem o quê? Não, pessoas, não entendi, desculpa. se, tipo, tem a ver com a movimentação do dinheiro, assim, porque as pessoas estão tendo uma Sim. renda fixa. Elas estão movimentando mais ou menos, tipo, a mesma quantidade de dinheiro todo mês, e aí isso, tipo, tem Uhum. que ajudar. Entendi. Tava na dúvida se Sim. era. Porque eu tinha um conceito de, tipo, quanto mais dinheiro, mais inflado o mercado fica. Aí vem aquela questão de inflação, e aí aumenta o preço dos produtos. E aí eu Uhum. fico pensando nisso. Porque até quando veio aquele negócio de ter uma renda de R$ 200, você fica pensando assim, tá, ok, é uma renda que talvez ajude muita pessoa, mas se você for parar para pensar, se você for no mercado fazer uma compra de R$ 200, cada dia, tipo, esse ano tá muito mais claro. No começo Uhum. do ano, que Uhum. você comprar com R$ 200 não é a mesma coisa que você comprar hoje, né? Sim. Eu sei porque aqui em casa a gente faz compra semanal e vai R$ 150, quase R$ 200 por semana. Uhum. Então, tipo, você fica pensando, tipo, são R$ 200 que pode ajudar, mas se for, tipo, para pessoas que não têm uma condição, não sei como é que era a estratégia, né? Tipo, se realmente ia ser, tipo, só uma, uma ajuda no começo do mês, assim, uma semana, e depois a pessoa ia continuar numa situação crítica, né? Enfim, não sei. Sim. Não, é exatamente isso que você falou. Tem muito essa questão, essa preocupação com a inflação mesmo, né? Porque porque tem uma inflação, ela tem vários, digamos assim, várias causas, né? Não é única também. Mas uma das causas é a questão do consumo, né? Por demanda. É a inflação por demanda. Então, quanto maior a demanda, tipo, os preços começam a aumentar também e tudo mais. Só que no caso que a gente está vivendo, apesar de estar tendo um aumento dos preços de comida, né? Porque é isso, muita gente está consumindo mais comida, né? Que é o que a gente está realmente consumindo agora. Em outro lado, em outras coisas estão diminuindo o preço. Então, quando a gente vai ver a taxa, né, de inflação, ela não está tão mais alta quanto a gente está sentindo no mercado, né? É, mas Então, as coisas estão fala. bem caras. Por exemplo, Sim, que dia que foi? Acho que foi sexta-feira, ou no caso ontem, né? Não, foi quinta-feira. Eu fui no mercado e aí eu fui comprar leite. E, tipo, o leite tava R$ 5. Tipo, gente, 5,40. Gente, sim. como assim? O leite, R$ 5, velho. Cara, tá E muito caro o leite. tá muito Ovo caro. também. Não, ovo eu não precisei Não, é comprar ainda, porque não, viu? junta isso com a época do ano também, que é frio, meio frio, né? E aí no frio fica caro o leite, fica caro o ovo, fica tudo caro, porque É, os agroprodutos fica caríssimo. Nossa, fico chocado. só que Não, eu acho aí, que leite tem a ver com a época do ano? Acho que não. É não porque sei. eu não sei, já me falaram que eu tinha uma professora na minha faculdade que ela era engenheira de alimentos e a engenheira Aham. agricultora. Ela falava que a produção varia de acordo com o ano, porque se tem um período mais frio, o gado não produz Uhum. tanto leite igual produziria, né? Que sabe que tem todo o negócio de você precisa estar grávido para ter o Uhum. leite, né? Precisa ter o bezerrinho e tal, e aí quando tá frio a produção é um pouco mais escassa. Então até teve Uhum. uns anos atrás, já acho que quase 10 anos atrás, teve até nesse mesmo período, eu lembro que teve uma notícia que saiu que tipo, uma marca bem grande, acho que era a Líder de leite, que eles têm no Brasil todo, mas eles foram autuados porque, para manter a produtividade, eles estavam adulterando o leite, colocando água e formol Uhum. para Uhum. conservar. Bizarro, cara. E aí, tipo, você Bizarro. fica, mano, tipo, é foda. Se você ou você tem um negócio caríssimo, ou você tem uma coisa acessível, ruim, péssima pra sua De saúde. péssima qualidade, exatamente. Exatamente. E acho que atrelado a isso também é o fato que talvez para o mercado exportador, né, no caso, talvez seja mais interessante para eles, né, então, tipo, vender aproveitando que o dólar tá alto,
do que suprir o mercado interno. E aí, pelo que eu vi também, houve uma deflação, né, nos últimos meses. Sim. Então, eu acredito que no curto prazo não exista um período de inflação, mas de repente em 2021, 2022, talvez o velho fantasma da inflação ele apareça, né? Mas Sim. eu espero que não. Sim. E assim, tem muita coisa também, tipo, essa parada da exportação que você falou, mas também tem a questão da importação, que fica bem mais caro, né? Tanto com a desvalorização do real, quanto com toda a pandemia mesmo. Então, assim, tem uma questão de custo também, né? Então, o custo está mais alto de produzir as coisas. Então, acaba que o preço também pode aumentar por causa disso, né? Porque eles vão repassar para o consumidor, e eles vão ficar com esse prejuízo, né? As empresas, que eu digo. Enfim. Então, e aí a questão o debate que tem se colocado muito é se esse auxílio emergencial ele está sendo um passo para a implementação de uma renda básica, ou pelo menos para o começo de um debate de uma implementação. Porque o que acontece? Antes do Bolsa Família existir, já tinha sido discutido isso, e o Bolsa Família existiu a partir desse tipo de debate e de uma lei. Teve uma lei, que eu não lembro agora o nome, nem. Nome não, né? O número, enfim. Mas que foi o Eduardo Suplicy que colocou essa questão, né? Porque, enfim, ele é o maior defensor da renda básica universal, ele é o porta-voz dessa política. E aí o Bolsa Família ele surgiu a partir dessa discussão, porque a ideia, a verdade, inicial do Bolsa Família era começar com as pessoas mais pobres e depois ir ampliando para todo mundo. Mas acabou que só parou na parte dos mais pobres mesmo. E assim, é uma política super de sucesso, porque realmente teve um alívio da pobreza, da extrema pobreza muito grande a partir desse programa. Enfim, aí aqui é um pouco sobre o auxílio emergencial, né, que eu acho que todo mundo sabe, mas só para falar um pouco, é um benefício financeiro concedido pelo governo federal, destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados. E tem como objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise. E aí o auxílio emergencial, uma coisa interessante é que o valor médio... Oi? Não. Oi? Não, acho que ninguém falou nada, acho que foi só um vento que bateu aqui. Eu tô ventando muito aqui em casa. Tranquilo. Porque como eu não tô vendo vocês, eu fico meio, tipo, pelo som, né? Não tem problema. O valor médio recebido pelos beneficiários agora, né, isso aí é um valor de julho, desse mês passado agora, foi de R$ 896 reais. Então, é um valor médio bem mais alto do que o Bolsa Família, né? Em alguns lugares tiveram mais de 60% da população tem recebido auxílio emergencial, como é o caso, por exemplo, do Amapá, e 68,8% da população recebe esse auxílio. Maranhão, Pará, Alagoas, Amazonas e Piauí. Então, assim, para o Nordeste e para o Norte, que são regiões mais pobres do país, né, e que recebem muito Bolsa Família também, tudo mais, esse auxílio tem sido muito bom. Assim, acho que tem melhorado bastante a qualidade de vida mesmo dessas pessoas, assim. Depois eu quero mandar para vocês algumas matérias para vocês darem uma olhada. E eu li uma matéria um dia desses justamente sobre como eles têm realmente melhorado a qualidade de vida com esse dinheiro, porque realmente é bem mais alto do que era antes, né? E é fixo, é uma garantia, enfim, tem sido bom para eles. Tanto que muita gente, tipo, votou no PT na eleição passada e agora já está pensando em voltar no Bolsonaro em 2022. Então, assim, tem sido também como é que se diz? Uma coisa meio eleitoral também, né? Então, por isso que existe esse debate atualmente. Esse debate não, né? Mas está sendo colocado de se estender esse auxílio emergencial, né? Que antes era tipo, quando foi incluído, né? Quando foi colocado,
Eles colocaram assim, não, vão ser 3 meses e pronto, acabou, né? Só que aí eles viram como isso tem melhorado até a aprovação do governo e tal. E aí isso tem se estendido e possivelmente vai ficar até dezembro. E tava demorando para virar uma propaganda política já, né? Sim, não, com certeza. Tava demorando demais, acho. Demorou um pouquinho, mas agora tá rolando. Eu acho que isso foi É. mais uma coisa, sabe, para favorecer a política do que para favorecer a população, porque eles só deixaram mais de 3 meses porque pode ser que garanta o espaço deles na política. Isso. É, assim, eu não acredito que eles tenham feito isso porque realmente estão preocupados com a população, assim. Eu acho que foi uma coisa mais política, mas ao mesmo tempo tá melhorando. Então, Beneficiando, então assim, quê? que tá beneficiando ao mesmo tempo. É, A gente quer exato. poder reclamar muito, mas a gente tem que ficar tipo, será que eu posso reclamar muito mesmo? Mas eu quero muito reclamar. Enfim. Sim. E aí, tipo, dois estados tiveram menos da metade, que é Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, é o Sul, né, que é a região mais rica, assim, do... Quer dizer, não sei dizer exatamente se é a mais rica, mas o Sul e o Sudeste são os mais ricos do Brasil mesmo. E aqui eu trouxe um gráficozinho para vocês terem uma noção do percentual de domicílios que receberam auxílio emergencial na pandemia. E aí são os meses de junho e julho, então teve um aumento realmente em um mês, né? A gente ainda não tem o dado de agosto para dar uma comparação, mas se bobear também aumentou mais ainda. Então, esse aumento, ele é muito preocupante, na verdade, né? Porque isso significa que as pessoas estão perdendo seus empregos, as pessoas estão mais instáveis, né? Então, eles estão precisando realmente do auxílio. E agora, eu acho que a gente está no meio dessa confusão toda, a gente não está conseguindo analisar com clareza o que está acontecendo. Mas, por exemplo, o PIB ele vai sair agora essa semana. Qual foi o crescimento do PIB nesse período, nesse último trimestre? E assim, último trimestre não, último semestre, na verdade. E aí eu tô realmente curiosa para saber, né? Porque aí a gente vai ter uma noção um pouco maior do que está acontecendo. Mas, mas enfim, é isso, assim, tem aumentado, continua aumentando pessoas que estão precisando do auxílio. E aí aqui é o valor médio. O valor médio no Brasil é 896, agora em julho. Ou seja, aumentou também de junho para julho, em todas as regiões. E os que têm o valor médio mais alto têm sido justamente Norte e Nordeste, né? Então, só botando uma matemática aqui, mas eu fiz aqui, dá mais ou menos 83 bilhões de reais em julho, gastos com coisas. Se você pegar tipo, uma média 896 vezes 44% da população, dá 83 bilhões de reais só em julho, gasto Uhum, uhum. com o auxílio. E é dinheiro pra caramba, né? Você pensa, É tipo, muito dinheiro, é muito dinheiro. E assim, é muito dinheiro e a gente tem uma questão econômica agora que é o teto de gastos, né? Então, o teto de gastos, e aí quando eles estão pensando nessa prorrogação e também, tipo, um possível programa um pouco mais amplo que o Bolsa Família, que é o Renda Brasil, eles também estão analisando isso, tipo, como é que a gente vai fazer isso com o teto de gastos, né? Porque a gente não pode expandir tanto, assim, os gastos do governo, sei lá, indefinidamente, né? Com o teto a gente paralisa um pouco esse tipo de investimento. Então, isso também tem sido, dentro da economia, enfim, um debate muito, muito animado. é que eu acho que o gasto que você tem com as dívidas que o Brasil já fez, né? Tipo, tanto de coisa ruim que já aconteceu, e aí gerou dívida, aí, tipo, essa questão de como dos cofres públicos, aí tem que tirar um dinheiro muito grande da questão da Previdência também. Eu não sou Uhum, mais expert para falar isso, né? Tenho o meu pai que sempre tá ligado nisso, ele fez
faculdade de administração e segurança pública, então ele sabe mais ou menos. Então ele vai Uhum. contando, mas é, tipo, é muito gasto que poderia ter sido evitado, né? E tipo, Uhum. não foi, né? Não aconteceu e tá tendo hoje, e aí tem esses. Está vendo agora o que está impedindo que a gente faça, né? Tipo, projetos como esse, grandes, de renda popular para todo mundo, né? Uhum. Tem uma restrição porque uma coisa no passado que podia ser evitada não foi feita. Então, fica meio, tipo, Sim. monoconsciência, né? Pensando nos seus atos, que você vai ter no futuro. É bem complicado, porque ao mesmo tempo também não fazer isso, né, é deixar a população muito Sim. vulnerável, muito, né, sem nenhuma condição de se manter, enfim. Então realmente fica nessa coisa. A gente tenta equilibrar as contas públicas ou a gente ou a É. gente deixa isso para depois, em algum outro momento. Enfim, quando o Brasil estiver crescendo, né? Porque é isso. Mas tem de onde pegar essa grana, sabe? Tem o quê? Tipo, tem de onde pegar essa grana, sabe? Porque, tipo, Hum. programas sociais têm um custo muito alto. Ninguém vai falar Uhum. que não. Mas tem de onde a gente conseguir essa grana. É só taxar as grandes fortunas e acabou. Uhum, exatamente. E, tipo, Existe solução, mas essa solução não é interessante para o governo, entendeu? Mas existe, Nunca é, exatamente. né? e, tipo, Oi? só com isso Nunca já. é muito interessante. Sim. Pode falar, tô ouvindo. Acho que depois já. Pode continuar. Sim. Mas acho que o Luffy estava falando alguma coisa, né? Tá Ou falando? não? Aí esqueci. Tá, se lembrar é só falar. E aí aqui é um pouco sobre o Bolsa Família, o que a gente tinha, né, antes da pandemia, que é um programa de transferência de renda, e que ele é uma lei e tal, mas ele não é um direito garantido. Então, isso é complicado também, porque quando é um direito garantido, assegurado, não tem a ver com, sei lá, quanto de dinheiro a gente tem disponível, né, para gastar com isso. É tipo assim, todo mundo vai receber, ponto. Todo mundo que está dentro dos critérios de recebimento do Bolsa Família. Então, acaba que, por exemplo, com a questão do status de gasto, a gente não conseguiu realmente, sei lá, dar para todas as famílias que estavam precisando, enfim, e aí isso tem essa restrição, né, orçamentária. E aí aqui tem os valores dos benefícios, o básico é R$ 89, o variável é até R$ 205 para pobres e R$ 372 para extremamente pobres. E assim, esse básico, na verdade, é para os extremamente pobres conseguirem alcançar a linha de pobreza, porque a linha de extremamente pobre é justamente R$ 89 por pessoa por mês, e, e de pobres é R$ 178 por pessoa por mês. A diferença é bem pequena entre um e outro, né? Para É, conseguir é, classificar. é o dobro, né, na verdade. Mas é, tipo, bem baixo, assim. É que se eu for E. para pensar a diferença com o que tá recebendo hoje e tudo, né? Uhum, Tipo, e é uhum. meio que tipo, eu nunca tinha parado para olhar, né? Aí você vê, tipo, é um auxílio para você sair da extrema pobreza, mas ficar na pobreza ainda. Exatamente, porque assim, existe a linha de pobreza, mas assim, sinceramente, você receber R$ 178 ou você receber R$ 180, tipo, qual é a diferença na prática, sabe? Você é pobre de todo jeito. Então, assim, é só para você ter uma ideia, mas na verdade. Então, assim, é muito esquisito, porque, por exemplo, é, as pessoas que podem participar são as que recebem até R$ 178 por pessoa, né? E aí, tipo, sei lá, se você recebe 180 por pessoa, você não pode mais, entendeu? Então é uma coisa meio estranha, sabe? E aí tem essa renda variável, que é de crianças de 0 a 15 anos, aí jovem, que é até 18 anos, gestante e nutriz. Enfim, aí é bem básico, assim, né?
E aí, quem pode participar é isso, as condições foram aquelas que eu tinha falado um pouco antes, que é de educação e de saúde. As pessoas têm, os filhos têm que estar estudando, têm que estar indo para a escola e mantendo a vacinação em dia e vários outros cuidados assim da saúde em dia. E aí, atualmente, a gente tem cerca de 41 milhões de famílias beneficiadas com o programa, então é bastante gente, bastante. E o gasto do governo é aproximadamente 29,7 bilhões, que representa 0,4% do PIB. Então, é um gasto muito pequeno até, né? Porque bilhão é muita coisa, mas assim, quando a gente compara com o PIB brasileiro, na verdade, a gente está até gastando bem pouco, assim, não é um programa caro, sabe? É um programa super eficiente para combate à pobreza e para diminuição de desigualdade, por incrível que pareça, né? Porque o Brasil é super desigual, muito desigual, e assim, metade da população recebe menos de um salário mínimo, sabe? Então, é bizarro. E aí, aqui é o programa que o governo está pensando em fazer, que é o Renda Brasil, que é para substituir o Bolsa Família. Então, o programa Renda Brasil será destinado para famílias que tenham renda per capita mensal de até R$ 250. Então, um pouquinho a mais do que o Bolsa Família tem, né? E o pagamento é de até 232. Então, é um pagamento menor do que o Bolsa Família, né? Porque o Bolsa Família pode chegar a 300 e pouco. Podendo ter acréscimo de R$ 100 por criança e adolescente até 15 anos. Então, e aí tem a unificação de outros programas sociais. Se ele realmente for aprovado dessa forma, vai acabar o Bolsa Família, o abono salarial, que é uma renda que se dá anualmente, assim, para pessoas que são trabalhadores que recebem até um salário mínimo, se não me engano. Trabalhadores formais que recebem até um salário mínimo. Auxílio defesa, que tem a ver com auxílio doença, enfim. Ah, não, desculpa, não tem a ver com auxílio doença, não. Auxílio defesa é um auxílio que existe para pescadores. Que aí, às vezes, a pesca não está muito boa e tudo mais, e aí eles recebem um auxílio para garantir uma renda para o mês que não está rolando muito. Diferenciado. Oi? Diferenciado, eu não sabia que tinha. Eu também não sabia, mas eu descobri. E a farmácia popular. Só uma Ah, pergunta. Por exemplo, beleza, vai unificar tudo isso e tudo mais. O abono, ele não é aquele que você recebe, sei lá, um salário mínimo? isso. E aí, com a unificação, a pessoa continuaria recebendo esse um salário mínimo ou Não, não? não. Ah, Ele não receberia mais. Aí se ele tivesse a renda per capita mensal de até R$ 250, ele receberia o Renda Brasil. Caso contrário, também não receberia mais nada. meu Deus. E assim, em geral, também quem está recebendo isso recebe um pouquinho mais, né? Então, assim, é um trabalhador formal, então a renda é um pouquinho maior, então realmente, possivelmente pode ser que não receba nada mesmo. Foi isso que eu trouxe de conteúdo, assim, mas a gente pode conversar, não sei que horas são, na verdade. Já tá meio que na hora também. Mas então, falem um pouquinho o que vocês pensam. Agora eu vou ver vocês, olha que ótimo. Eu acho que. Não sei, é muito complexo a gente falar disso hoje, né? Tipo, você sabe que pode acontecer muita coisa ainda, pode mudar muita coisa, tá mudando muito essa questão de valor, de disponibilidade, mais pessoas estão pegando, e às vezes dá problema, às vezes não dá. Eu acho que é uma coisa que está ajudando realmente muita gente, né? Eu sei, porque eu tenho amigos que têm, da minha família também, e, tipo, estão recebendo Uhum, certinho. Eu só acho que talvez falta um pouco de organização, assim, tipo, eu acho que a parte de organização federal tem que entender que se você for pegar, por exemplo, 44% da população brasileira, vai dar aí um pouco uns 90 milhões, mais ou menos, de pessoas, né? uhum,
quase. E aí são 90 milhões de pessoas que precisam acessar um aplicativo para poder pegar um valor. E aí eles colocam, sei lá, um servidor com uma fila, e aí você fica, sei lá, 5 horas. Teve dia que eu já coloquei aqui, comecei a trabalhar meio-dia e eu consegui acessar 3h40 da manhã. Que Então, isso? tipo, tem dia que Caraca! demora muito tempo mesmo. Você fica lá, isso quando você não entra no aplicativo, aí te desconecta, aí você volta pro começo da fila. Aí tá errado, eu acho que tá sendo muito bom. Acho que só falta só um pouco sim de organização, né? Tipo, tentar arrumar. Eu acho muito louco, porque assim, se a gente for parar para pensar em pessoas abaixo da linha de pobreza, sabe? Muito possivelmente também eles não têm acesso à internet amplo como a gente, sabe? Não Não tem, sei tem lá, um um celular. Às celular, vezes. aplicativos, essas coisas. E às vezes até tem um celular, mas o celular não é tão bom, não dá para baixar o aplicativo, não tem É, memória, enfim. Sabe? São vários problemas que podem acontecer e isso é super excludente também, né? Acaba que sim. não ajuda tanto. Mas eu ia falar uma outra coisa também. Uma outra coisa que é interessante também nesse debate da Renda Brasil é que eles têm a ideia também de acabar com aquele. Não esqueci o nome certo, mas é aquele abatimento. Eu acho que abatimento. Ótimo. Do O imposto imposto de de renda? renda. Que é o Aquelas negócio do... deduções. Sim. Sabe, quando É Paulo você Guedes, paga por né? algum. Oi? É o que, Alisson? Sabe, os empregados domésticos, para você acabar com essas deduções, não é uma coisa assim? Que ele Não, é queria qualquer fazer? pessoa. Qualquer pessoa, porque Qualquer o que pessoa? acontece é que existem umas deduções no imposto de renda, acho que o nome é deduções, não tenho certeza. Que, assim, quando você paga por algum serviço de educação ou de saúde, né, que teoricamente são coisas que deveriam ser asseguradas pelo Estado, você recebe um desconto, sabe? E aí você paga menos imposto, né? Menos imposto. Você consegue ter a restituição. É o quê? Opa, você consegue ter a restituição desses valores, né? Ele entra na Isso, cota de exatamente. restituição. Só que isso acaba também sendo. Acaba agravando algumas desigualdades, né? Porque, na verdade, quem paga por esses serviços são pessoas que têm mais dinheiro. Que E tem aí acesso, né? deveriam pagar um pouco mais de imposto, assim. Exato. Eu, Então. assim, concordo com o que o Olin falou, de fato, e o que você falou é que o projeto é muito bom, tem vários pontos importantes, mas também tem alguns gaps, porque eu fico problematizando agora, mas quem mora lá no sertão do interior do Nordeste, ele não vai ter uma internet de qualidade, ou ele Sim, possivelmente nem soube que o governo federal tem um programa como esse que poderia ajudar ele a conseguir se manter nesse período de pandemia, que é um período muito difícil, até para as pessoas que trabalham aqui, por exemplo, em centros metropolitanos, e para essas pessoas que são mais desassistidas pelo governo, estão lá, continuam da mesma forma. E eu não sei, essas mudanças que o governo federal pretende fazer, seja da reforma tributária, ou até mesmo manter essa renda de R$ 200 universal, ela ajuda até certo ponto, mas eu acredito que o próprio desenvolvimento do país, se ele não estiver indo bem, não vai adiantar nada você dar R$ 200 como renda universal, porque a pessoa vai continuar tão pobre quanto, sim, porque ela vai gastar R$ 200 no mercado e vai durar uma semana. Então é exato. bem complicado essa parte. Você tem que gerar emprego, né? Para as pessoas tem que ter uma maior geração de emprego, e para isso a economia tem que estar melhor, entendeu? Tem que ter uma produção maior, enfim. Então tem muita coisa para realmente melhorar. Eu acho que, só para finalizar tipo, o que ele falou, acho que ele falou do negócio do sertão que as pessoas não têm acesso a essa informação. Eu acho que seria até legal a gente pegar um outro dia, modelo para até falar sobre o acesso à informação dessas pessoas. Porque, tipo, tem gente, eu já escutei gente falar, tipo, mas tem gente de comunidade, tipo, indígena, assim, que eu não sei, mas são pessoas que, eu não sei, tipo, eu não vou falar porque eu não sou incluída nessa, né? Mas, por exemplo, o pessoal da comunidade indígena, eles têm uma organização deles, que é a FUNAI, né?
que meio que organiza, eles têm uma comunicação entre eles, mas tem pessoal que está no sertão ou está em lugares muito isolados, até no centro-oeste do Brasil, tem umas regiões que realmente não tem acesso à informação. Eu tenho uma amiga minha que a mãe dela nasceu no sertão, onde não tinha água na torneira, assim, sabe? Uhum. Não tinha nada, tipo, não tinha carteiro, não tinha nada, tinha que andar até uma cidadezinha para poder fazer as coisas, e tipo, 5 quilômetros andando para mais, para uma cidadezinha de, sei lá, 1.000 pessoas só, onde Sim. tinha um correio e uma caixa econômica, que era o Banco Federal, né, na época. Então, acho que, não sei, é um tema pra gente Eu discutir. acho que talvez, por exemplo, sugestão de um próximo tema, aproveitando que o Onin falou, essa questão de privatizações e a privatização do correio. Eu sou contra, porque, como ele falou, existem locais que, tipo, a pessoa tá lá no interior e ela não vai ter, ela não tem acesso, se não for o correio, ela não tem outro acesso. Tipo, uma transportadora não vai ter interesse comercial de fazer Nossa, entrega lá. com Porque certeza não. é muito mais caro, enfim. E Uhum. os Correios são o único serviço que ela tem acesso. E aí, através do Correio, ela tem acesso a banco, porque existe o Banco do Brasil que ela consegue fazer as suas transações financeiras, receber suas correspondências e tudo mais. Então, é bem complicado. E a gente acha que talvez isso não esteja próximo da gente, mas está. Por exemplo, aqui em São Paulo, tipo, se você for para Guaianazes, ainda tem índio em São Paulo. E Uhum. Uhum. tipo, aqui do Na lado. Zona Sul também. Então, e é aqui do lado, e você acha que, não, tá longe de mim, isso nunca vai acontecer comigo, tá mais próximo do que você imagina. Então, Muito. são esses dois Brasis que a gente vive dentro do próprio Brasil, entendeu? Então, tipo, Uhum. Nossa, são muitos, muitos. É bizarro pensar que a gente não tem noção de, sei lá, nem metade do que acontece realmente no Brasil, né? É muita coisa. Enfim, acho que é isso. Então, vou ver se eu preparo uma próxima aula sobre a questão das privatizações. O que vocês acham? Tem alguma outra sugestão? Ou essa Não, tá bom? tá ótimo. Oi? Tá ótimo. Tá ótimo mesmo. Ai, que bom. E aí eu vou mandar para vocês também umas matérias, algumas coisas, porque eu acabei não compilando, mas tem muita coisa interessante para ler sobre isso, assim. Então é isso, gente. Muito obrigada. Adorei o encontro com vocês. Eu eu que vi aqui que agradeço. no chat tem algumas coisas escritas, mas acho que não é nenhuma questão, né? Foram só comentários sobre a aula. Tá certo? Beleza. Deixa eu parar aqui. Acho que foi isso, então, gente. Então Arrasou, é Fê. isso. Obrigado, viu, pela aula. Arrasou demais. Obrigada a vocês por terem participado. E aí nos vemos aí daqui a 15 dias com outro tema para a gente debater. E aí, gente, agora é a última aula, a gente hoje é para vocês. Foi só essa semana que vai até às 17, tá? Só para adiantar o conteúdo. E é isso. Deixa eu finalizar aqui.